Bem, continuando no assunto data frames, no outro vídeo eu mostrei como que a gente vai criar um data frame manualmente, mas essa não é a situação mais comum que a gente tem. O mais comum é a gente salvar um arquivo e querer carregá-lo no R. No R, bem como no Python, né, a gente tem várias opções de fazer isso. Uma coisa que é muito comum de acontecer é definir a pasta de trabalho que a gente está usando. Porque ao invés de ler um arquivo falando o caminho que a gente vai usar, C, dois pontos, tal, 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 às vezes a gente só quer colocar o nome do arquivo. E aí, para isso, a gente tem que definir em qual pasta de trabalho que a gente está. Primeiro, vou usar essa função getWD, que ela fala para mim em qual pasta que eu estou. Então, quer dizer que os arquivos vão ser buscados nessa pasta aqui. Se a gente quiser mudar, por exemplo, os meus arquivos estão em outra pasta. Como que eu faço? Aí a gente pega o arquivo que a gente quer, olha em propriedades, aí aqui é o caminho. Aí a única coisa que a gente tem que fazer é trocar essas barras aqui, ó, essas barras por contrabarras. Então eu copio isso aqui. Então vamos dizer que eu quisesse mudar. Aí aqui no setwd eu colocaria entre aspas, aí barra, trocar aqui, qual pasta que eu quero buscar os arquivos. Então seria isso aqui. Na verdade é a mesma, né? Mas eu poderia trocar. Então, quando eu uso os comandos que eu vou colocar aqui, então eu vou assumir que eu estou na pasta de trabalho onde os arquivos se encontram, que dá para a gente ver aqui em cima também. Tem uma opção que é bem simples também, que é essa aqui, ó. Usar uma forma mais interativa para carregar um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu quero carregar o Atlas. Então, eu uso esse read csv file.choose. Aí eu venho aqui e carrego. Clico nele, ok, ele vai ler. Então, esse é um jeito. Então, eu não vou fazer aqui porque eu cancelei. Tem uma outra informação aqui, que aí isso eu não vou falar agora, não, senão é muita informação. Tem uma outra opção também que vocês podem usar, que é salvar o conjunto de dados que a gente lê como um outro formato, que é o RData, que daí também fica mais simples do R mexer, mas também não vou tratar disso agora, só para quem tiver interesse. Vamos lá, vamos trabalhar com outro conjunto de dados? Então, eu vou ler um arquivo, que é esse aqui, que já está na minha pasta de trabalho definida, que são informações de um restaurante. Então, vou usar a função read.csv e, entre aspas, o nome do arquivo CSV. Vou pedir para ver. Então, aqui, ó, referente às receitas e as despesas de cada um dos meses de um determinado restaurante. Aí, o que eu vou mostrar primeiro? O que a gente pode fazer para selecionar ou subselecionar essas informações aqui dentro do conjunto de dados? Existe essa função que chama subset, que aí o que ela serve? Aqui a gente coloca alguma condição que a gente queira. Então, por exemplo, eu quero apenas informações sobre o mês de agosto. Então, eu coloco o conjunto de dados, que é o REST, né? O REST, que é o data frame, e aí qual a condição que eu quero que seja atendida. Lembrar que dois sinais de igual são aquele sinal que a gente usa para verificar se é igual e não só um sinal. Por exemplo, se eu quiser apenas o mês diferente de agosto, então ele vai retornar todos os meses exceto agosto. Então essas coisas a gente consegue fazer com subset. Isso aqui, por enquanto, não está salvando em lugar nenhum. Então, se eu quiser salvar, eu tenho que chamar de algum nome aqui, por exemplo, Ago, que aí seria o conjunto de dados apenas com essas informações que eu acabei de selecionar. Existe um outro pacote que chama dplyr, que aí tem muita gente que gosta, que é um outro jeito de tratar o conjunto de dados ao invés de usar essa forma mais básica do R, que aí é usando esse símbolo aqui que a gente chama de pipeline. E aí a ideia do dplyr é você coloca o objeto e o que você quer fazer com ele. Então, por exemplo, REST, aí o pipeline,
E o que eu quero fazer? Eu quero filtrar as informações do mês de agosto. Então, eu coloco como se fosse a condição aqui dentro. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Ah, eu esqueci de carregar o pacote de dplyr. Então, eu carreguei. Caso ele não esteja instalado, que provavelmente não vai estar quando você começa a usar o R, aí você tem que instalar esse pacote. Aí essa seria a forma aqui. No meu já está instalado. Então, carreguei, aí agora sim. Olha lá, aí ele fez a mesma coisa, ele selecionou apenas o mês de agosto. E aí aqui eu posso usar qualquer tipo de condição que eu queira. Outra forma que também eu posso fazer é, eu quero o mês apenas de agosto. Isso aqui é uma outra forma de visualizar onde que se encontra o mês de agosto dentre as observações. E usando essa sintaxe aqui, eu conseguiria selecionar também apenas a informação que eu quero. Então, resumindo, o subset, o filter, usando pipeline, e essa forma aqui, que também é parecido com o que a gente já viu do Python, todas elas fazem a mesma coisa, que é selecionar as informações, as linhas que a gente quer que tenham determinada condição atendida. Nesse caso aqui, é referente às linhas, né? Eu quero as linhas que atendam apenas a essa condição. Outra coisa aqui que eu coloquei, usando subset, né? Aquela primeira forma. Eu quero apenas as despesas maiores que 10 mil. Então, ele vai retornar para mim, dentro do data frame, quais que são as linhas que atendem a essa condição. Aqui eu coloquei um outro conjunto de dados, que é o Atlas, que é um conjunto de dados um pouquinho maior, que aí eu vejo aqui a estrutura dele, né, que tem várias e várias colunas, a maioria numérica. Aí eu tenho numérico, né, que é o real, inteiro, basicamente isso. Ok, aqui são códigos, né, e aqui os nomes dos municípios, que são strings, caracteres. Tem uma outra informação aqui que eu comentei que eu não iria comentar ainda, mas é essa aqui, ó, strings as factor false. Aí vamos ver aqui. Quando eu carrego isso aqui e peço estrutura, isso aqui sempre vai forçar que seja, quando eu tiver strings, elas sejam caracteres e não sejam factors, que aí às vezes fica meio difícil de trabalhar com esse estilo factor. Então, vocês testam. Faz desse jeito aqui, e aí se aparecer algum factor, que aí vocês vão precisar usar por algum motivo a string para fazer alguma coisa, aí usa essa opção aqui, que aí a string ou caractere não vai aparecer como factor, vai aparecer desse jeito aqui, e aí vocês vão poder utilizar. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Número de linhas e de colunas, que a gente também fazia com shape lá no Python. Nome das variáveis, que eu já comentei como é que a gente faz. Se eu quiser apenas uma variável. Se eu quiser apenas uma coluna, que aí a gente define aqui entre colchetes. Se eu quero só a coluna, eu deixo a linha em branco e informo qual a coluna que eu quero. Se eu quero só a linha, eu informo a linha e deixo a coluna em branco. Se eu quiser as primeiras linhas, igual no Python, né? Aqui ele está mostrando as 6 primeiras linhas do conjunto de dados. Eu tenho uma visualização desse conjunto de dados. Se eu quiser algumas das colunas, então eu quero as primeiras linhas e as colunas de 10 a 15. Então, ele vai mostrar para mim essas colunas. Tail, que também existe lá no Python, que é para mostrar as últimas linhas. E a mesma coisa aqui, tail e algumas das colunas. Aqui eu coloquei algumas informações, como esse Atlas é do Brasil inteiro, eu queria selecionar apenas os dados de Minas. Então, quando eu peço o F, esses aqui são os números usados para identificar os estados. Então, eu tenho todos esses valores aqui, né, dos estados. Eu sei que em Minas Gerais o F é 31. Então, ele me mostra aqui, ó, que tem 853 valores 31.
Precisa fazer isso tudo? Não precisa, eu estava só visualizando. Aqui é que realmente eu vou fazer a seleção dos dados apenas de Minas. Então, isso aqui selecionaria apenas os dados mineiros, que usando filter também daria certo, e usando aquela outra forma com colchetes também daria certo. Só que aí eu quero salvar isso num objeto, no que eu vou chamar MG. Aí, esse MG aqui, ele tem 853 linhas e 79 colunas. Então, isso tudo que eu mostrei aqui foram formas alternativas. Não precisa fazer isso aqui, não. Eu posso fazer simplesmente isso aqui. Salvo no objeto MG. Se eu quiser salvar como um RData, eu posso salvar, ó. Eu pego esse MG, que é o objeto, e falo que eu quero salvar ele como um arquivo RData. Então, quando eu salvo isso aqui, ele fica como esse tipo de objeto aqui, mg.rdata. Ok. Algumas coisas básicas que dá para a gente fazer, ó, um diagrama de dispersão da fecundidade total e renda per capita. Aí eu tenho que informar aqui, aí ele me mostra, né? Esse gráfico não está muito bonito, mas é só para dar uma ideia. Aqui eu vejo o gráfico, ó. Então, aqui é a renda per capita, aqui é a fecundidade total. Então, parece ter uma correlação negativa. Quanto maior a renda, menor a fecundidade total, isso dentro dos municípios. Aqui é a expectativa de vida pela renda, utilizando os dados do Brasil todo. Então, aqui eu tenho, ó, quanto maior a renda, maior a expectativa de vida. Parece que a correlação é positiva. Aqui, usando só os dados de Minas, eu vou ter menos dados, né? Porque é só Minas Gerais, mas também é o mesmo padrão. Maior a renda, maior a expectativa de vida. Então, é uma maneira bem simples de fazer esses gráficos, né? Essas duas formas aqui são um pouco diferentes, porque aqui, nesse plot, ó, eu coloquei quem que está no eixo X. Deixa eu ver, só mostrar de novo. Quem que está no... Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, porque eu usei o tiozinho. Então, é Y em função de X. Aí, quando eu coloco data frame, cifrão e o nome da variável, eu não preciso informar qual que é o conjunto de dados, porque eu estou informando aqui. Essa aqui seria uma forma alternativa. Coloco qual que é o Y em função do X e qual que é o conjunto de dados. Aqui eu estou usando o Brasil inteiro, aqui Minas Gerais. Aqui eu fiz um outro, né? Expectativa de vida e mortalidade, que também, esse aqui tem correlação negativa, né? Quanto maior a mortalidade, menor a expectativa de vida, que também faz sentido. E para Minas Gerais também a tendência é a mesma, só que com menos dados. Essas são variáveis que não são muito legais, porque elas são meio que a mesma coisa, assim. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Mas era só para ilustrar didaticamente. Aqui eu tenho o resumo estatístico da fecundidade total para Minas Gerais. Não, para o Brasil inteiro e para Minas Gerais. Aí dá para eu ver aí a diferença. Dá para obter o resumo estatístico do conjunto de dados inteiro para Minas Gerais, então muito fácil de fazer. O histograma para a fecundidade total, usando esse conjunto de dados. Aí eu coloquei aqui algumas sugestões que dá para a gente trabalhar. Aqui dá para eu aplicar a regressão simples. Então, eu tenho aqui o resumo da regressão, usando como Y a expectativa de vida e como X a fecundidade. Então, explicar a expectativa de vida a partir da fecundidade, explicar a expectativa de vida a partir da mortalidade. Não vou entrar nessa análise também. Quero só mostrar como que a gente pode fazer a análise, obter o gráfico aqui. Essa aqui seria a minha reta de regressão, para quem já trabalhou. Aqui eu fiz também a expectativa em função da fecundidade para os dados do Brasil. Então, está aqui a reta de regressão.
tomando cuidado aqui, porque a linha azul eu tracei usando o modelo 1. Por quê? Porque o modelo 1 foi aquele que eu fiz a regressão, o ajuste do modelo de regressão, usando y, expectativa de vida, e y e x, a fecundidade total. Então, eu tenho que usar o modelo adequado aqui. Outra coisa aqui que eu posso fazer são as correlações entre as duas variáveis que eu já mostrei. Esse aqui, o valor da correlação entre as variáveis, expectativa de vida e mortalidade, como eu falei, né? Que é uma correlação quase perfeita, negativa, aqui muito próxima de -1. Dá para eu calcular a correlação entre todas as variáveis. Não deu certo aqui porque tem algumas que não são numéricas. Aí eu vou ter aqui uma matriz com todas as correlações. Gente, eu estou passando muito rápido aqui porque o intuito aqui não é analisar estatisticamente, é mostrar para vocês como fazer algumas coisas que vocês precisem. Então, eu vou disponibilizar esse script aqui para vocês poderem utilizar depois. Então, eu tenho aqui, ó, vários exemplos, várias coisas que dá para fazer. Então, é só ir trabalhando, mexendo, que aí vocês vão conseguir acompanhar para o que vocês precisarem fazer. Eu só queria mostrar aqui que para ler um conjunto de dados, igual a gente fazia no Python, por exemplo, esse aqui, né, o IMRS, que aí eu deixei disponível lá no meu GitHub, né, que a gente usava esse conjunto de dados aqui, né, sobre Minas Gerais, várias informações sobre Minas Gerais. Como que a gente pode fazer aqui no R? É só usar a função read_csv e passar o endereço de onde se encontra o arquivo. Então, ele vai ler. Está aqui o conjunto de dados. Aí, se eu quiser, por exemplo, o resumo estatístico, aí ia eu usar o Python, né? Então, summary IMRS. Então, tá aqui, ó. Ele dá o resumo estatístico para todo esse conjunto de dados. Aí eu poderia pedir, por exemplo, quais as colunas que eu tenho. Então, names IMRS. Então, tá aqui, todas as colunas. Então, eu mostrei aqui várias coisas que a gente pode fazer, ó, com esse outro exemplo. Então, tá aqui, ó. O que vocês quiserem fazer, é só usar esse aqui como modelo e brincar à vontade, né? O que dá pra gente trabalhar. Ah, uma coisa, eu posso querer saber quantas linhas e quantas colunas tem nesse IMRS. 853 linhas e 70 colunas. Então, era isso, assim, eu queria dar uma geral aqui nessa parte. Como eu falei, esse script vai estar disponível. Aqui tem vários exemplos de gráficos que são possíveis de serem feitos, então basta usar esses comandos aqui, vendo e testando e brincando, né? Que é muito legal. O R também possibilita a gente fazer várias coisas. Então fica aí, né? A sugestão de aprender uma outra linguagem, sendo que Python já foi vista, né? Então a gente tem o R aí, que é uma outra possibilidade também muito bacana de utilizar. É isso. Bom trabalho.